Palavra Pastoral Semanal, quarta-feira, 30 de março de 2022, Evangelista de Comunidade Rosângelo Decol. Amados irmãos e amadas irmãs em Cristo, uma boa noite a todos. É com muita alegria que podemos participar novamente desta palavra pastoral semanal. O tema para o nosso encontro de hoje é o consolo divino. O texto bíblico está em Isaías, capítulo 66, versículos do 13 ao 14, parte do 14. E diz assim: Como alguém que sua mãe consola, assim eu vos consolarei. E em Jerusalém vós sereis consolados. Isso vereis, e alegrar-se-á o vosso coração. Meus amados, Deus quer consolar aqueles que procuram o seu consolo. Que lindo saber disso, né? Deus quer consolar todos aqueles que procuram o seu consolo. Amados, Deus sempre ofereceu proteção e consolo às pessoas. Desde o princípio, lá do Éden até os dias de hoje, Deus não deixou de consolar o seu povo. Já lá no Éden, quando o primeiro casal humano descobriu a sua nudez, eles se protegeram com folhas de plantas. Mas Deus fez o melhor. Deus deu túnicas de peles para eles, para que eles ficassem, então, assim, protegidos. Ainda hoje Deus continua protegendo e suprindo as nossas necessidades diárias. Ou seja, Deus nos consola como uma mãe. A figura de uma mãe, ela é aquela que consola, ela é aquela que protege, ela é aquela que dá carinho, ela é aquela que conhece, que está atenta às necessidades dos seus filhos. Deus nos conhece e está atento às nossas necessidades, e está pronto para nos ajudar, para nos oferecer o seu auxílio. Queremos destacar 3 pontos hoje da grande graça de Deus, que é a purificação, que é também o perdão, e que Ele está ao nosso lado, o seu acompanhamento. Deus nos purifica. No evento em que Jesus Cristo reuniu seus discípulos e lavou os pés deles, Pedro resistiu. Pedro não entendeu que aquilo era para uma purificação. Mas quando Jesus explicou e Pedro entendeu, Pedro permitiu que o Senhor fizesse aquilo também com ele, lavasse os seus pés e lhe desse a purificação. Mas às vezes nós não entendemos o caminho. Às vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo conosco. Mas nós não precisamos entender tudo, mas sim precisamos aceitar o trabalhar de Deus, aceitar o agir de Deus na nossa vida. Mesmo sem entender, nós sabemos que Deus é bom e tudo que Ele faz é bom. Então, Deus está fazendo sempre o que é bom para nós. Aceitemos, então, a ajuda de Deus. Aceitemos aquilo que Deus está colocando em nossos corações, mesmo sem entender. E, por fim, receberemos purificação, consolo e o conforto divino do Senhor. Amados, Ele perdoa os nossos pecados. E o perdão de Deus, ele é ilimitado. Ele perdoa sempre os nossos pecados. Mas nós devemos mostrar para Deus o nosso arrependimento. O arrependimento significa uma mudança de atitude. Significa que eu não estou feliz com aquilo que eu fiz. Quando eu fui confrontado com a palavra de Deus e eu reconheci que o que eu fiz desagrada a Deus, eu tenho que me arrepender daquilo que desagrada a Deus e procurar me alinhar com a vontade de Deus, fazer aquilo que é agradável ao meu Deus. Isso é o nosso arrependimento, para desfrutarmos então do seu perdão. Ele fica ao nosso lado. Amados, nós vemos a figura da mãe de Jesus na cruz. Ela ficou com Jesus até o fim. Alguns discípulos o deixaram, mas ela não deixou. Amados, nisso nós compreendemos também o favor de Deus, a compreensão de Deus para conosco. Deus está conosco até o fim. Ele não nos deixa, Ele não nos abandona, porque nós somos preciosos para Ele e Ele não quer nos perder. Ele está conosco em todo o tempo. Ele está
dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, nos acompanhando. Em Isaías capítulo 49, versículos 15 e 16, parafraseando aqui, diz o seguinte: pode uma mãe que gerou um filho no seu ventre esquecer-se dele? Ainda que a tua mãe te esqueça de ti, eu não me esquecerei. Eu te tenho gravado na palma da minha mão. Amados, o Senhor nos conhece pelo nome, Ele tem o nosso nome gravado na palma da sua mão. Ele nos conhece por completo. E assim como uma mãe que consola o seu filho, o Senhor nos consola e está perto de nós, nos guardando, nos protegendo, nos livrando. Jesus ainda reforça mais isto quando ele dá as últimas instruções aos seus discípulos e ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E os séculos ainda não se consumaram. Então Jesus está conosco, Deus está conosco. Nós não estamos sozinhos, nem tampouco abandonados, por mais que em algum momento da nossa vida nós nos sentimos sozinhos, abandonados, mas o Senhor está conosco. Ele está ao nosso lado, está nos acompanhando. Ele não nos despreza. E nós podemos então encontrar conforto nessa proteção do Senhor e não querer se afastar do Senhor. Amados, nós recebemos muita coisa de Deus, nós recebemos o seu consolo em Jerusalém. Essa Jerusalém de hoje nós podemos compreender assim como as pessoas iam ao templo em Jerusalém. Nós irmos até a igreja hoje. A igreja de Cristo é essa Jerusalém espiritual, onde o Senhor se manifesta para nós por meio da palavra, por meio dos sacramentos. E através do ativar dos apóstolos, nós recebemos toda a ajuda e o conforto, para que possamos compreender a grandeza do favor de Deus. Aceitemos o convite do Senhor: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é suave. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas às vezes nós queremos carregar um fardo pesado, que nem conseguimos suportar, e esse fardo pesado é o fardo do pecado. É o fardo daquilo que nos impede de avançar para perto do Senhor. E o Senhor nos convida a abandonar este fardo, a deixar isto para trás e a tomar o seu jugo suave e o seu fardo leve. E desfrutar da comunhão com o Senhor, desfrutar da sua graça, do seu conforto, do seu consolo divino. Ele nos convida a ouvir a palavra e colocar esta palavra em prática na nossa vida, para que não sejamos enganados pelo inimigo, mas que possamos, revestidos da palavra, termos ela como uma espada com a qual poderemos apagar as flechas, cortar as investidas do inimigo na nossa vida, alicerçados na palavra de Deus. Essa palavra que nos manda amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Essa palavra que nos manda reconciliar com o nosso próximo, perdoar e reconciliar, para que possamos lutar pela unidade. Lá em Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24, diz que se nós formos levar a nossa oferta ao altar e nos lembrarmos que temos algo a resolver com o nosso irmão, é melhor voltar e resolver, para depois trazermos a nossa oferta. O Senhor nos ensina que nós temos que lutar pela unidade e pela reconciliação. Falando em sacramentos ainda, podemos entender que temos que tomar com dignidade a Santa Ceia. É necessário que nós possamos purificar o nosso coração. E o Senhor nos ajuda a nos purificar, Ele nos dá essa purificação. Que nós possamos reconciliar com o nosso próximo. Nós possamos estar limpos para que possamos tomar esta Santa Ceia. Tomando primeiramente, nos arrependendo dos nossos pecados, tomando o perdão dos pecados. Recebendo o perdão dos pecados, na verdade. E participar com dignidade da ceia do Senhor, com o coração limpo e puro, santificado diante de Deus. Então assim nos servirá para consolo, para conforto, nos servirá para nos aproximarmos ainda mais de Deus, recebendo o seu consolo. Nós precisamos reconhecer este consolo divino, reconhecer esta ajuda que Deus propõe para nós a cada dia. A cada dia Deus está conosco. Às vezes nós não percebemos porque estamos com um olhar limitado
as circunstâncias, as situações, as adversidades da vida, e assim não conseguimos ver que Deus está perto. Amados, nós temos que orar a Deus e pedir a Deus que nos dê uma visão além dos limites seculares e naturais, para que possamos vê-lo como Senhor, como Salvador, como protetor, vê-lo como nosso único e suficiente consolo, conforto, ajudador, e desfrutar dessa ajuda divina. Precisamos orar e como disse o salmista, elevo meus olhos para os montes, e de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que Ele seja o nosso único e suficiente socorro e alívio. Nós possamos buscar nele esta ajuda. E isso vereis, e alegrar-se-á o vosso coração. Eleva os teus olhos para Deus. Eleva os teus olhos acima das situações e acima das circunstâncias e vê que existe um Deus que é maior do que todas as coisas. Existe um Deus que é todo poderoso. Aquele de que a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E recebereis o consolo divino, e se alegrareis no Senhor, se fortalecereis no Senhor e na força do seu poder. Amados, que essa mensagem possa impactar a tua vida e que você possa seguir esta palavra, este crescimento espiritual, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo encontro.